Poder, né, levantar a roda. Acho que só a Marcela que está vindo pela primeira vez, então essa é uma roda de conversa, Marcela, que a gente faz toda semana aqui, estamos na 199, e aí a gente hoje, né, tem cada semana um tema, uma roda de conversa, algumas pessoas que a gente convida para serem pré-inscritas dão uma introdução do tema, colocando algumas questões, alguns pontos, né, base, para que a gente possa depois compartilhar as experiências, dúvidas, comentários, tá bom? Então vamos começar. Boa tarde, então, para todas as pessoas, para a nossa roda de conversa de número 199, da Frente Tamira de CAPES. Sou Leandro Pacheco, psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. Hoje, na roda de número 199, escolhemos como tema cultura. Né? Pretendemos aqui falar e compartilhar experiências sobre a importância da cultura na atenção psicossocial. Para a gente iniciar, então, eu passo a palavra para o professor Pedro. Boa tarde a todas as pessoas. São todas as pessoas aqui muito bem-vindas aqui na nossa roda. Eu queria primeiro chamar a atenção de que essa é a roda número 199, 199ª. Então, a gente está se aproximando do centésimo roda. Então, na próxima terça-feira, teremos aqui uma grande comemoração. Eu ainda não sei qual vai ser a programação, mas será uma grande comemoração de 200 rodas ininterruptas. Acho que o Carlos Henrique vai cantar um samba, teremos outras atrações artísticas do mundo da cultura. Nós escolhemos para hoje a discussão do tema da arte e saúde mental. Né? Cultura e saúde mental. Quer dizer, cultura, arte, que é um tema que já apareceu de outras formas aqui, mas que tem uma relação direta com as conquistas do campo da saúde mental, especialmente aqui no Brasil. Né? Por exemplo, uma pessoa que é uma referência para o campo da reforma psiquiátrica da saúde mental é a Anísia da Silveira, que trabalhava essencialmente com a arte, né? Trabalhava essencialmente com a arte como um recurso para a recuperação, a melhoria dos pacientes lá, tanto do antigo Instituto Instituto atual Anísia da Silveira, né? Mas também com a Casa das Palmeiras. A Casa das Palmeiras foi criada em 1956 como a primeira instituição destinada ao atendimento de pacientes graves em regime aberto. E era um ateliê, e continua existindo, mas era um conjunto de ateliês artísticos, onde os pacientes participavam sempre de oficinas e de diversas atividades artísticas. Então, eu estou dando esse exemplo por causa da importância da Nise. Sempre que fala da Nise, também se fala da Ivone Lara, né? Ivone Lara, que trabalhou com a Nise, era uma sambista, Dona Ivone Lara, uma sambista de mão cheia. Então, são várias, não precisa citar exemplos, mas o que a gente queria com essa roda também é um pouco, não só abrir esse debate, mas acho que chamar a atenção para o fato de que a gente precisa de mais arte no campo da saúde mental e no campo da atenção psicossocial. Né? Então, a gente tem convidados aqui que vão nos inspirar, nos dar ideias para a gente poder ampliar a participação
em manifestações culturais do nosso campo da atenção psicossocial. Então é isso, bem-vindos. Semana que vem, grande comemoração da Roda 200. Essa aqui será já uma preparação para isso, e vamos ouvir os nossos convidados, e em seguida teremos um debate sobre cultura e atenção psicossocial. Obrigado, Pedro. Então, para que a gente possa iniciar, a gente, como sempre, né, combinou com algumas pessoas para que sejam pré-inscritas, compartilhando suas experiências, colocando pontos para o debate. E aí eu vou convidar para que cada uma se apresente e convidar, então, para que a gente possa iniciar com a Raquel. Pode ser, Raquel? Pode ser, sim. Obrigado. Bom, é um grande prazer estar aqui. Vocês me ouvem bem? Enfim, eu sou Raquel Fernandes, estou chegando agora no Instituto de Psiquiatria, sou psiquiatra de formação, fiz também a minha trajetória, foi toda muito marcada por essa relação, né, da psiquiatria com a arte. Eu acabei fazendo cinema, teatro, fiquei 10 anos à frente do Museu Bispo do Rosário, e a partir daí eu fui desenvolvendo toda essa relação e procurando essa aproximação, né, entre arte e cuidado. E é um pouco disso, não sei se eu só me apresento ou se eu já falo, né, se as outras pessoas não se apresentassem. Posso já falando? Tá. Né, então, eu acho que, assim, vai ser uma conversa um pouco, assim, mais uma conversa mesmo, né? Então, um pouco para poder ressaltar essa questão, né, da importância da cultura, primeiro enquanto o que faz de nós enquanto humanos, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Tem umas colinhas aqui, porque eu sou bem ruim de nomezinhos para gravar, né? Mas, de certa forma, foi perguntado a uma antropóloga, a Margaret Smith, o que, de alguma maneira, faria, o que ela diria que seria o primeiro traço de formação de uma civilização, né? Porque nós somos uns seres humanos, somos uma espécie muito frágil fisicamente, né? E que a gente só teve a possibilidade de se constituir, né, desse jeito que hoje nós somos uma praga para o planeta, né? Mas de uma certa maneira, porque a gente pôde se agregar, né, criar formas de agregação. E aí essa antropóloga diz que a primeira traço, quando ela perguntada, ela fala que é quando você tem o sinal de uma recuperação de uma fratura de fêmur, né? Então, ela marca como o início do cuidado, como essa relação que nos torna sujeitos da civilização, né? E eu acho que isso é muito importante, porque essa relação de cuidado foi nos dando né? Então, precisava de uma rede, né, pensando nos primórdios, para que, de fato, uma pessoa pudesse sobreviver com o fêmur quebrado, né? Então, essa rede, né, foi essa primeira rede primária social, né? Só que para a gente, né, outros seres, outras espécies também se organizavam em bando, também cuidam entre si. Então, a gente precisou de um algo mais, né, que é essa nossa capacidade de fabular, dessa capacidade de buscar um sentido, uma representação do real, tentar, de alguma maneira, criar histórias sobre o que nos acontece. E isso foi dando margem às pinturas rupestres na caverna, sejam os primeiros traços de escrita, e assim surgindo a civilização, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem outro autor que fala que foi a fofoca, né? A necessidade de fazer fofoca, né? Que fez a gente se agregar, né? Então, a gente é esse ser que conta histórias. Então, de alguma maneira, isso nos constitui enquanto agentes civilizatórios. E aí eu quis trazer muito essa relação, né, desses dois aspectos, do cuidado, né, e da representação do real, dessa capacidade, dessa necessidade de inventar histórias, e isso foi dando corpo à civilização para nos constituir.
para que a gente possa pensar como isso vai refletir hoje nas nossas práticas, né? Nas nossas práticas de nos entender como nós nos constituímos enquanto sociedade e como, de certa forma, a gente foi criando muitas caixinhas que foram afastando a gente dessa possibilidade de criação, de invenção, né? De se ver enquanto agentes de potência. Né? Então, a gente foi se constituindo enquanto civilização, a gente teve um modelo de sociedade muito marcado pela essa modernidade, né, eurocentrada, branca, que de alguma maneira se cristalizou nessa primazia da razão e foi se afastando, né, criando esse binarismo, né, loucura, razão, desrazão, homem, natureza, criando toda essa desarticulação, né, onde que a gente foi se desvinculando também, né, enquanto integrados a esse ambiente, né, fomos nos especializando tanto que perdemos essa conexão e estamos hoje vivendo esse caos no planeta, né, então acho que a pandemia nos traz isso, né, quando a gente né, precisamos ficar encarcerados, né, por conta de um vírus e por conta de toda essa degradação do planeta, né, faz um freio para a gente pensar, afinal de contas, o que é importante para nós, né? O que nos une, o que tem relevância e sentido, e eu acho que aí foi onde se pôde ver tanto a importância da questão dos problemas de saúde mental, então deixou de ser alguma coisa que ficava tão cristalizado nos pacientes psicóticos, né? Eles é que têm problemas de saúde mental, entendendo que isso é algo que vem da condição da natureza, né, do humano. E, ao mesmo tempo, as formas que a gente precisou inventar para, de novo, se criar laços, né? Então, a gente se encheu de lives, como a gente está fazendo aqui agora, né? Foram várias tentativas de invenção para sobreviver àquilo que nos torna tão humanos, que é o laço social. Então, a necessidade de manter esse laço social. Então, o Fanon, né, né, esse teórico que vai falar, né, martinicano, que vai falar da questão da decolonialidade, vai falar que a gente precisa desaprender e reinventar tudo novamente, reinventar o jeito de ser homem e mulher, reinventar uma sociedade onde que a gente precisa resgatar, né, os valores da invenção, da potência de si. Né? Então, de certa forma, eu acho que é isso que que a cultura e a arte, né, de uma certa maneira, a arte é como se fosse a grande promotora de fissuras nessa estrutura social, às vezes rígida, que vai nos apontar uma antivisão daquilo que precisa ser reinventado, né? Ser reinventado, ser redescoberto Então, a arte tem esse papel, né? De ter essa sensibilidade para nos chamar de volta para esse afeto e essa potência que nos torna humanos, né? Então, nesse final de semana, eu estava vendo alguns shows na praia, né? E a Maria Gadu falou assim: a arte nos salvou os 4 pessoas que estavam lá no palco, enfim. Então, como essa possibilidade que a arte tem de trazer essa potência que muitas vezes o adoecimento mental vai acarretar é justamente essa perda, né, né, esse embotamento, né? Então, como é que eu acho? Eu acho que o desafio que a gente tem, tanto para os serviços de saúde, né, quanto para essa relação com a arte, é poder pensar assim, como é que a gente pode, de alguma maneira,
fazer com que esse processo de arte e cuidado seja algo mais integrado, não bipartido, né, onde que um vai lá e só medica e o outro vai lá faz arte, mas que a gente, de alguma forma, possa criar possibilidade de integração, de pensar um aprendizado um com o outro, né, onde que as experiências artísticas possam nos dar novas lentes também para a promoção do cuidado, né, para que a gente não seja, né, para que a psiquiatria não seja um mero prescritor de psicotrópicos, para ficar nesse lugar de docilizar corpos para uma sociedade que está adoecida, mas que a gente possa avançar nisso, né? Para que a gente possa entender que que esse projeto é de uma integração, que a gente possa ter um trabalho dos psiquiatras que possam ajudar na construção de minimizar o sofrimento, mas para transformar numa potência, né? Em sujeitos potentes. E isso só vai ser possível quando a gente trabalhar de novo nesse espírito gregário de cocriação, né? Então, que a gente possa estar trabalhando junto, né? Então, eu acho que é um pouco essa proposta. Então, o meu desafio de estar no IPUB é um pouco para pensar isso, né, de pensar como facilitar essas pontes, essas integrações, como é que a gente pode trazer as experiências artísticas para dentro do processo de formação dos profissionais, né, de como é que a gente pode aprender com isso, aprender com os nossos usuários também, a partir, né, onde que o saber possa ser, né, esse saber compartilhado, e o processo também de cuidado, um processo de cuidado compartilhado, né, onde que a pessoa que sofre também é agente desse processo de transformação e cuidado de si, né, então é um pouco acho que assim, eu tenho várias histórias de experiências que a gente teve no museu, no trabalho com o Arthur Bispo do Rosário, que foi essa pessoa que, de alguma forma, pôde dar expressão à construção delirante dele, num sentido poético, né, de encontrar formas de subsistir ao horror do manicômio, foi através da produção artística, né? Então, poder, de alguma maneira, a gente também não tornar isso como casos isolados, né, de um artista gênio, um artista louco, né, mas de poder fazer isso um cotidiano da nossa prática. Como é que os processos artísticos, né, de invenção artística, não é que todo mundo tem que ser artista, mas todos nós temos essa potência, como o Fanon vai falar, de invenção e criação. Então, como é que a gente vai poder usar isso a favor da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, mais ecologicamente saudável, né, integrada, enfim. Então, eu acho que é um pouco esse o desafio, né, de pensar, não como, muitas vezes, como a arte, não pensar exatamente na produção de objetos artísticos, mas pensar usar essas estratégias como meio de possibilidade de encontro, porque, afinal de contas, é isso que somos seres gregários que precisamos de encontro, né, de convívio, esses montes de telinhas aqui que estamos todos juntos tentando produzir afetos então, acho que era um pouco isso do que eu queria falar. Eu acho que depois a gente vai podendo seguir, eu posso dar exemplos de atuações, enfim. Só queria, né, ressaltar, então, acho que também, né, uma outra coisa, que o desafio também, né, de vir para o IPUB é, de alguma maneira, tentar recuperar essa vocação artística que o IPUB já teve, que continua tendo em outras ações, mas com o Teatro Corpo Santo, né, recuperar o Teatro Corpo Santo, criar outras interações para que a gente possa, então, ter uma clínica, né, mais ampla, né, nessa relação de arte e cuidado. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado pela compartilhar e estar aqui com a gente. Aqui do meu lado tem o Gel Brito. Eu vou passar para ele. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, doutor Pedro Gabriel Delgado, todo mundo aí. Estou vendo ali o Abimael, estou vendo ali o Carlos Henrique. Opa, Sueli, estive com eles agora lá em Macaé, acho que tem uns 15 dias, lancei esse meu livro aí que a Sueli está mostrando,
Augusto Boal e a formação do teatro oprimido. Então, eu vim aqui para contribuir um pouco e que também queria, antes, fazer uma reclamação, que o Pedro me chamou para 109ª, 99ª, mas para a festa ele não me chamou, né? Mas tudo bem. Então, vou aqui falar rapidinho. Eu agradeço muito a Raquel pela essa introdução que ela deu. Eu vou pegar um pouco disso que a Raquel falou e vou um pouco por esse caminho, mas também vou por uns outros caminhos, que é o seguinte: eu acho que isso que a Raquel, a arte, a cultura, tem tudo isso que a Raquel falou, mas hoje eu acho que a gente tem que estar alerta, muito alerta, porque a gente vive tempos fascistas, né? Então isso é muito claro o momento que a gente está vivendo. Então eu acredito que, da mesma forma disso tudo que a Raquel falou, a arte também e a cultura é possível também fazer o outro lado, né? A gente também vive hoje uma cultura do estupro, a gente vê aí essa questão do PL 1904, a gente vê uma cultura da violência, cultura do ódio. Então, acho que a gente também tem que estar atento a não fazer um trabalho cultural ou artístico que, na verdade, acaba podendo propiciar essa cultura da violência e do ódio. Então, a gente tem que estar sempre, a todo tempo, vendo quais são as nossas ações do nosso cotidiano, seja o nosso trabalho, seja a nossa família, né? Quando você faz, dentro de um trabalho de saúde mental, quando você tem uma ação, né, de cuidado, que é uma ação cultural, né, que você está agindo, né, eu estou entendendo a cultura como isso. Todo esse processo que você tem de estar intervindo no mundo, isso para mim é uma ação cultural, não é só do ponto de vista virtual ou teórico, né? Quando você faz uma ação cultural de cuidado, você está fazendo uma cultura em direção libertadora, mas também a gente sabe que existem ações culturais, né, no campo da saúde, no campo da educação, que não são do cuidado, não são do afeto. Então, a gente também tem que estar debatendo isso. E eu acho que isso é fundamental para a gente estar atento a esses momentos que a gente está tendo. Porque, infelizmente, isso é uma avaliação minha, posso estar totalmente errado, espero estar totalmente errado, a gente ainda tem muito que trabalhar e que avançar nesse debate, nessas ações antifascistas que são necessárias cada vez mais. Né? A gente está aí, a gente está vendo um mundo que a situação está ficando bem complicada. Né, nos mais diversos, na Europa, a gente vê as eleições aí, nos Estados Unidos, indicações do Trump. Então, acho que a gente tem que estar entendendo como é que a gente pode usar a cultura a nosso favor. No favor de quê? No favor dos oprimidos, no favor de uma transformação de um mundo melhor para todo mundo, e não só recluso para alguns. E aí eu acho que entra o processo de cada um, de como é que cada um pode fazer. Dentro vou falar a minha área, que é o teatro, né? Eu trabalho com o teatro oprimido. Quer dizer, quando o Boal cria teatro do oprimido, é porque ele está explicitando que, obviamente, existe um teatro do opressor, certo? Então, o Boal está marcando um terreno do que foi uma coisa muito difícil, mesmo até hoje. O Boal, durante a vida dele, né, tive o prazer de trabalhar com ele muitos anos, ele era muito criticado, teatro do oprimido, né? E o Boal deixando claro o seguinte, porque ele colocava que todo ser humano é teatro, a gente não faz teatro. O que isso significa? Todo mundo tem na sua essência o teatro, que é o quê? É estar atuando, né? Você, às vezes, a pessoa fala assim, eu não sei improvisar. Ué, mas o que você faz desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir? Você está ali improvisando. A princípio, teoricamente, não tem nenhuma vozinha falando, faz isso, ou faz aquilo, né? Você está ali agindo. Então, você está fazendo. Quando você encontra alguém que você gosta, você vai falar um texto legal. Quando você encontra lá aquele chefe chato, alguém que você não gosta, você vai, quando você vai para uma praia, você vai usar uma roupa para a sua praia. Quando você vai para um casamento, você vai para uma festa. Então, cada momento você está usando também os diferentes figurinos. Você está em diferentes cenários. Então, tudo isso que você faz é uma atuação. Então, por isso que o Boal fala, né, que todas as pessoas podem fazer teatro, até mesmo os atores. Porque todas as ações que a gente faz são ações que o ator faz no cotidiano. O que o ator faz no palco, num filme, numa novela? Ele anda para lá e para cá, ele fala o texto dele, se relaciona com as pessoas. Isso são coisas que a gente faz normalmente. Então, o princípio do teatro do oprimido é justamente a gente poder formar essas pessoas, as pessoas formar no sentido de que elas terem a consciência de que elas já são teatro na sua essência e que elas possam se apropriar disso. Porque o que a gente aprende desde criança é que não. O teatro é para algumas pessoas e para outras não. Né? E a gente sabe quem são essas sim e essas não. São as mesmas pessoas de sempre, né? Tem a questão de classe, de raça, de gênero, onde somente para algumas pessoas são definidos o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer.
Dentro do teatro oprimido, a lógica é que você vai fazer no elemento que é fundamental no teatro, que é um trabalho coletivo. Então, dentro desse trabalho coletivo, você vai poder estar... Porque aí também tem um elemento assim, como é que você vai fazer? No teatro, você tem que pensar assim, como é que eu vou fazer o trabalho, com quem e para quê? Essas são 3 perguntas fundamentais do ponto de vista ético. Né? Você que faz um trabalho, e aí eu estou falando não só do teatro, qualquer trabalho que você faz, pode ser um trabalho de médico, de psicólogo, de enfermeiro, né? Como é que você está fazendo e a forma como você está fazendo e com quem você está fazendo, qual é o objetivo final desse trabalho. Né? No caso do teatro oprimido, ele te impõe um paradigma ético, que é você trabalhar com os oprimidos, para os oprimidos, e que a história venha dos próprios oprimidos. Então, a gente trabalha de uma forma coletiva com essas pessoas. Felizmente, entre 2004, mais ou menos 2010, né, tive a sorte, na época eu trabalhava no Centro de Teatro Oprimido, hoje eu não trabalho mais, hoje eu estou nessa escola de teatro popular, que é um outro espaço que eu criei, junto com algumas pessoas que continuam trabalhando aqui no Rio de Janeiro. A gente conseguiu iniciar um processo, né, a partir de um apoio do Ministério da Saúde, né, na época o Dr. Pedro Gabriel era o coordenador da saúde mental lá, e a gente conseguiu implementar várias oficinas de teatro oprimido em várias unidades de saúde, aqui no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo e em Sergipe. E foi muito impactante isso, porque o foco principal era o usuário e a usuária, mas a gente fazia um processo de formação do profissional de saúde mental. Por que a gente formava o profissional de saúde mental? Porque a ideia justamente é a gente criar política pública. Então, ao a gente formar o profissional de saúde mental, aquela metodologia, né, aquele conhecimento seria apropriado pelo próprio profissional e ele pode usar dentro da sua unidade da maneira que ele quiser. Então, a gente fez dezenas, diria até centenas de oficinas, né, no Rio, São Paulo, em Sergipe, e formou centenas de profissionais. Por exemplo, em Guarulhos foi tão impactante que eles chegaram a criar dentro da Secretaria de Saúde não chamaria de departamento, mas assim, saúde e educação, né, dentro do próprio, saúde e cultura, dentro do próprio departamento, dentro da própria Secretaria de Saúde de Guarulhos, essa sessão, eu não lembro agora exatamente como era o nome que eles deram, mas era uma política, se tornou uma política pública que vários dos profissionais que a gente formou lá em Guarulhos, eles passaram a visitar os diferentes, né, instituições de saúde mental para poder aplicar o teatro oprimido. E não só da saúde mental lato sensu, a gente chegou a aplicar junto com a CS, Agentes Comunitários de Saúde, né, UPAs. Então, isso foi interessante também porque a gente acabou saindo, porque às vezes a própria saúde mental também cria um muro, né? Assim, ela fica fechada dentro de si. Então, a gente foi além da própria saúde mental. Às vezes era muito interessante quando a gente apresentava, por exemplo, dentro de uma escola pública, ia um grupo, né, ou de usuários, porque em alguns lugares a metodologia, o profissional pegava essa metodologia e aplicava no seu CAPS. Então, às vezes ele aplicava com outros usuários, aplicava com profissionais, aplicava com familiares. Em Sergipe, por exemplo, em Itabaianinha, uma cidade lá do interior de Sergipe, eles criaram um grupo que era formado por usuários, familiares e profissionais. Foi muito interessante. E aí eu me lembro de casos que a gente ia apresentar, por exemplo, numa escola, e os alunos morrendo de medo, porque lá vem os malucos vêm se apresentar, o que eles vão fazer com a gente? Eles vão matar todo mundo, eles vão sequestrar. E aí apresentava a peça, né? Era uma peça de teatro oprimido, teatro fora, tinha aquela interação, os alunos no final, pô, isso aí que são os malucos, então eu sou pior que eles e tal. Então, quer dizer, você quebrava também, né, talvez essa função um pouco que a arte pode ter, que a cultura pode ter, de quebrar esse paradigma, esse preconceito que existe. Né? Então, você ir além talvez uma palestra de saúde mental falando sobre o que é a loucura não atingisse dessa forma como atinge uma peça de teatro. Né? Numa peça de teatro, você consegue atingir uma subjetividade, uma subonda que vai além só disso do racional, como a própria Raquel estava falando. Você atinge o racional, mas também o subjetivo. Então, isso você trabalha uma parte que muitas vezes não é priorizado nas pessoas, né? Não é trabalhado. Então, esse trabalho cultural é fundamental nesse sentido. E a gente conseguiu fazer desse processo, quando a gente trabalhava coletivamente, também a própria democratização dos meios de produção cultural.
Ou seja, a gente passou para os profissionais essas metodologias e eles passaram a trabalhar. E era interessante observar nos próprios profissionais também como isso fez com que eles trabalhassem os seus próprios preconceitos. Eu lembro quando a gente fez um primeiro curso, e aí a ideia era sempre assim, a gente faz um curso profissional e os profissionais multiplicavam nas suas unidades. E aí, depois, a gente fazia um segundo curso de aprofundamento. E nesse segundo curso, eles vieram falando, e aí, como é que foi? Eu perguntava, como é que foi o trabalho na sua unidade e tudo mais. Ah, foi muito bem, mas era meio difícil, porque os usuários não se concentravam, eles ficavam rindo. Aí eu falei, tá bom, mas e como é que foi quando a gente fez com vocês aqui o primeiro curso? O que vocês faziam? Aí os profissionais, a gente ficava rindo, ficava desconcentrado. Quer dizer, basicamente acontecia a mesma coisa com eles, mas você sempre tem aquela visão do outro, né? O outro é diferente, não sou eu. Então você acabava rompendo um pouco, né? Vamos dizer, mesmo pessoas que estavam abertas ao trabalho, né? Você sabe que você está sendo formada cotidianamente com aquilo, é difícil você romper com aquilo. Então o teatro ele foi muito importante nesse processo. Eu lembro que a gente acionou, não sei se é o Simão Bacamacho, não lembro agora, um CAPS lá mais não sei se foi Santa Cruz, não lembro agora, que o teatro oprimido era usado nas assembleias, né? E nas assembleias que acontecia o encontro dos profissionais, dos usuários, da familiar e dos familiares, e muitas vezes as pessoas querem falar coisas, fazer uma crítica, né, a um profissional, um usuário que quer fazer uma crítica, ou a um familiar, e às vezes, muitas vezes, fica cheio de dedo. Então, como é que a gente fazia? A gente usava um teatro. Eles mostravam imagens de situações que não estavam, né, concordando. Então, através da imagem, você não está botando o dedo na cabeça da pessoa, na cara da pessoa, não está fazendo aquela acusação, e você também não está necessariamente nomeando, você está nomeando uma prática que ele está vendo como autoritária. E através das imagens, o diálogo fluía muito melhor. E aí esses profissionais, esses familiares, reviam aquilo que eles estavam tendo. Fora as próprias peças que eles faziam. Então, eles faziam peças desde temática de saúde mental, né? Eles trabalhavam, por exemplo, a questão do ônibus que não parava, né? Que não respeitava, a questão do cartão do de volta para casa, que muitas vezes um familiar pegava, mas temáticas amplas, como a questão do racismo que eles sofriam, né? A questão do racismo, desde o racial até a questão da LGBTQIA+, da forma como eles eram tratados, vários usuários. Então, era muito interessante que conseguia romper essa lógica de só fazer temáticas ditas de saúde mental, mas também da sociedade como um todo. Então, eu acredito que o trabalho artístico, o trabalho cultural, ele pode estar rompendo muros dos dois lados, tanto da própria saúde mental, quanto na própria sociedade. Então, para quem tiver interesse, depois eu posso passar o Pedro, o pessoal aqui, a gente tem uma Metax, que foi uma revista que a gente fez desse trabalho da saúde mental, que tem até um artigo do Pedro também, e eu fiz um artigo sobre todo esse trabalho que eu fiz no teatro oprimido e na saúde mental nas unidades de saúde pública do Brasil. Então, muito obrigado. Obrigado, Gel. Muito obrigado pela fala. Muito bom te ouvir. Vamos seguir, então. Passo para Marli Chagas. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo, pensando, compartilhando ideias e experiências, né? Esse tema cultura é muito danado, porque é tudo. E aí, como é tudo, não é nada, mas é tudo, né? Porque todo mundo nasce dentro de uma cultura, imerso na cultura, todo mundo é sujeito na cultura, queira ou não, né? Porque faz opções de sentidos, significados e ações que estão na cultura, perpetuados pela cultura e também enfrentados, né, com a cultura. Eu sou musicoterapeuta e, dentro da minha vida de profissional e cabeça pensante, me intrigava muito o poder da música, dos sons e dos ritmos. É evidente essa força, né? Todo mundo já experimentou como é forte uma música, um som, como é expressivo, né? E eu encontrei nesse afã de compreensão a filosofia do Deleuze-Guattari, que ele, filósofo, Deleuze-Guattari, psicanalista, trabalhando com a loucura, inclusive, eles compreendem a arte como um modo de conhecer,
tão importantes quanto a filosofia e a ciência. Isso foi bom, ótimo, é saber que a arte, através da arte, se conhece. E a arte é a única coisa que perpetua. Não é a ciência. A ciência muda de parâmetros a toda hora. Não é a própria filosofia, mas a arte perpetua. Perpetua o quê? Os afetos e as percepções do artista, do intérprete. E aí é muito interessante, né? Quando aqui foi falado, através da arte a gente muda. A gente muda por quê? Porque a gente cria processos de subjetivação. Olha que força que tem o Tapirando Pirado Pirou. Porque através daqueles sons, da melodia, do ritmo, do samba, do que é emitido, né? Do que é cantado, do que é construído, não só se repassa, mas se reinventa. E muitas vezes no nosso trabalho, na prática clínica, a gente pega esses efeitos da arte, né? Ninguém ali é artista, mas tem uma potência de criação, de reinvenção, de inserção na sociedade que é extraordinário, né? E a gente tem tantas maneiras de provocar novos processos de subjetivação que a arte reinventa, né? Através do teatro, através do desenho, através da dança, através das mostras culturais em que as pessoas entram em contato com outras possibilidades de viver, né? De viver com o outro, de viver sozinho. E eu acho que realmente a gente tem uma potência na mão com a arte, não é à toa que dentro da reforma psiquiátrica fala tanto na cultura, na arte. A gente pode juntar o artesanato, o mosaico, algo que não precisa ser com tantas exigências, né, estéticas, mas éticas, né? E tudo isso misturado para quê? Para a promoção das subjetividades, que são sempre coletivas e sempre singulares, né? Não há como não existir singularidade numa pessoa que canta, que desenha, ainda que seja música criada por outra pessoa, esteja num grupo novo, num grupo antigo, os familiares, quer dizer, a gente tem ali uma enorme potência através da arte. Eu puxo o saco da música, mas não é só da música, não. De qualquer manifestação cultural que envolva essa expressividade, que envolva o compartilhamento desses afetos, não é? para utilizarmos na nossa prática. Então, assim, aqui já foi dito tanta coisa interessante, inclusive a arte, para podermos lidar com a formação de profissionais. É muito duro trabalhar com a saúde mental, tendo tanta angústia, tantos problemas em casa. E como que isso pode ser feito sem botar o dedo na cara? Assim, às vezes a gente canta, a gente está junto, a gente dá a mão, a gente faz uma roda, e isso vai fazendo com que novas maneiras de estar vivo se apresentem, né? Para nós mesmos, para o outro. Então, realmente, o que eu queria deixar aqui de proposta é que entendamos assim, como é forte, como é produtora de novidades, os próprios efeitos que o processo artístico que utilizamos produz. É isso, vamos conversar. Nossa, muito bom. Então, já que você falou Tapirando, vamos lá com a Luísa, que é também do coletivo e do CAPS Franco. Luísa, está aí? Estou aqui. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, boa tarde a todos. Então, sou psicóloga, sou musicoterapeuta também, estou há 3 anos no CAPS Franco Basaglia, à frente também aí do coletivo, junto, né, na organização, na coordenação do coletivo Tapirando Pirado Pirou. E a Abimael também me falou, né, para eu falar um pouquinho hoje também de outro coletivo que eu estou à frente, o Pop Samba, né, novas formas de cuidado à população em situação de rua,
Nós estamos há 1 ano com esse projeto, né, atuando na rua, uma vez por mês, toda a penúltima quarta-feira do mês, nós fazemos uma roda de samba, onde temos também, dentro desse projeto, uma agenda fixa de diversos serviços de saúde e da assistência social. Então, é o CAPS Franco Basaglia, o CAPS Adeliano de Freitas, consultório na rua e o CREAS Maria Helena. Né? Então, assim, já começamos um cuidado compartilhado, né, entre os serviços, que é a ideia mesmo dos serviços, né, compartilhar o cuidado, garantindo o direito à cidadania, à saúde e o direito fundamental básico, que é o acesso também à cultura, né? A gente entende a cultura como direito fundamental básico também, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Ninguém aguenta viver só de pão e de água, né? E ali, a partir da música, a gente cria um ambiente para poder fazer as ações, né? Então, com o samba, a gente vê abordagens um pouco mais duras, às vezes, na saúde, é o que as pessoas estão falando, né? Às vezes, a gente, enquanto profissional, também endurece, também institucionaliza o nosso olhar. E ali, muitas vezes, a gente aborda de formas difíceis, complicadas o usuário, né? Então, para justamente quem está em situação de rua, que já é muito violentado pelo Estado, né? Chegar com o colete lá, falar com a pessoa, às vezes acordar, muitas vezes isso é complicado. Então, o que a gente faz? Uma roda de samba, que agora eles já conhecem a gente, então eles já vão mais naturalmente procurar, né? Esperam pela gente, se sentem à vontade para cada vez mais dançar, pegar os instrumentos, eles sabem que a roda é deles, né? No início a gente ficava um pouco sustentando ali, cantando mais os profissionais. Agora eles tomam o microfone, quando não tem microfone é um grande coro, e a partir dali a gente vai fazendo as fichas de cadastramento, né, dos usuários, perguntando se já tem documento, a gente faz emissão de documento na hora da ação, ali na rua mesmo, faz vacinação, faz às vezes o acolhimento inicial para depois destinar aos CAPs, né? Então, muitas vezes é um caso que já é do Heleno de Freitas e do Franco Basaglia, já tem profissional dos 2 CAPs ali, enfim. É um pouco isso, Pop Samba está fazendo 1 ano, saímos na RJTV semana passada com muita alegria, e mês que vem nós estaremos completando 1 ano, na penúltima quarta do mês, estão todos convidados. Estou muito feliz com a gente ter sustentado esse trabalho, faça chuva, faça sol, a gente nunca desmarca, se chover a gente faz no CREAS. Estou feliz de ver vários rostos conhecidos, né? Raquel lá da Colônia, tantas pessoas que me ensinaram aqui o que é esse trabalho com saúde e cultura, a Marli, e o Tapirando também, não posso deixar de falar, também vou aí em breve defender o meu mestrado sobre o Tapirando, porque justamente também vejo como uma forma de cuidado, né? Sempre vi que a cultura é uma forma de cuidado, por diversos aspectos, tudo isso que a gente está falando aqui sobre o estigma do usuário, né? De poder se apresentar também enquanto outras formas de se apresentar, né? Eu sou cantor, sou percussionista, dar um lugar social que não seja somente o de paciente, né? Construir repertório de vida, né? Para além disso, a música, como a Marli estava falando, tem os seus elementos organizadores, né? Clinicamente falando, a música tem melodia, o ritmo, são elementos que organizam os usuários psicóticos, por exemplo, né? Assim, clinicamente é importante usar outras linguagens no cuidado, né? Muitas vezes a fala é uma linguagem muito invasiva, né? Essa dualidade da fala ali, né? Muitas vezes o usuário fica perseguido, então o fato de ter instrumentos musicais no setting, né, permite outras coisas, né? Às vezes um usuário que ia ficar ali hipersexualizado com você, tem um tambor entre você e ele, aquilo permite você sustentar mais tempo perto daquele usuário, né? Os próprios elementos da música, né, que para quem está muito invadido de vozes, a gente ouve muito que muitas vezes isso fica em suspenso enquanto está fazendo música, né? Não à toa, a música cadencia também, estrutura um pouco essa invasão dos pensamentos. Então, o nosso trabalho com cultura ele é fundamental para mudar o olhar da sociedade, né, para os usuários, para mudar o olhar do profissional, que também se perde muitas vezes, para o usuário poder se apresentar, e também clinicamente, porque ofertar outras formas de linguagem é fundamental na clínica da psicose, nesse caso que a gente está falando aqui. Então, não vou me estender muito, mas estou muito feliz também de sustentar esse trabalho no Franco Basaglia com o Tapirando, né?
é o que me sustenta também enquanto profissional, assim, ter um espaço que eu possa, dentro da dureza da clínica, ter um espaço também para mim, que eu possa usar música, que me dá alegria de trabalhar. E a gente faz a roda toda última quarta-feira do mês, lá no Franco Basaglia, que é a roda do Tapirando, que é uma roda aberta a todos, entendendo que o serviço é para todos. Esse é um dia em que a gente diminui as durezas e pode receber qualquer pessoa interessada em conhecer o serviço e tocar lá com a gente. Então, amanhã convido todos aí para estarem na nossa roda, que vai ser no espaço, na verdade, agora a gente não está podendo fazer ali na convivência do CAPS, a gente vai fazer no espaço da cooperativa, do lado do CAPS Maurício de Souza, 2 horas da tarde. Muito obrigado, Luísa. Excelente, parabéns. Então vamos lá com a Sueli. Sueli, que também é da musicoterapia, lá em Macaé. Obrigado, Sueli. Oi, boa noite a todos, todes e todas. Na verdade, eu sou terapeuta ocupacional, né? Mas Perdão, perdão, Sueli, pelo... imagina. Mas na verdade, foi até legal você falar, Leandro. Quando eu nasci, né? Na minha casa tinha seresta toda semana. O radinho era ligado logo que a gente acordava e só desligava quando a gente ia dormir. Então, eu passei a minha vida inteira ouvindo música. Música faz parte da minha trajetória. Não à toa eu escolhi terapia ocupacional, né? E na minha trajetória de atividades, sempre a questão da arte estava inserida, né? Eu sou de São Paulo, vocês estão vendo pelo sotaque, né? Eu fiz minha residência no CAPS Itapeva, Luiz Cerqueira, e eu comecei a fazer um programa de rádio, que foi muito bacana, e um teatro de fantoches. Então, realmente sempre foi ligado à cultura. E lá a gente sempre reunia, é um CAPS muito grande, então tinha sempre 60 pessoas, 50 pessoas o dia inteiro. Então a gente fazia rodas de músicas o tempo inteiro. Quando eu saí da residência e fui trabalhar numa cidade que eu nasci, que é Mogi das Cruzes, a gente montou uma associação, que é o Loucos pela Vida, né? E um pouco antes até, eu já fazia um grupo de música. Eu falo um grupo de música porque não era um coral, é um grupo de música que a gente cantava, além de cantar, nós estudávamos o que era aquela composição, de quem eram os autores, que instrumentos que estavam sendo tocados, e a gente procurava, de certa maneira, né, quando dava, e as apresentações, que são muito restritas, principalmente em cidades pequenas, como Mogi das Cruzes, não é tão pequeno, são 500 mil habitantes, agora eu estou em Macaé, é uma cidade de 250 mil habitantes, mas tem muito mais restrição com relação a apresentações gratuitas, né? Então, quando dá, a gente faz essa atividade também de conhecer outros artistas, né? Então, em Mogi, eu fazia esse grupo, né, que era o Loucos pela Música. Quando eu vim para Macaé, a gente também, aqui na Aspas, que era uma associação, e agora no coletivo Ivone Lara, também eu faço um grupo, né, de música que a gente traz essas memórias, né, porque mesmo sendo música de outros autores, né, todo mundo tem aquelas memórias, eu lembro das cantigas de roda, né, do que a vizinha ouvia no rádio. Então a gente vai trazendo e vai conversando sobre todos esses afetos, tudo isso que envolve essas lembranças, memórias, né, com relação à música. E
quando a gente vai ensaiando, a gente vai cantando, e a gente faz a apresentação, várias apresentações. Carlos Henrique, eu acho que ele está aqui, eu não sei se ele está, a gente fez muitas apresentações, né? As pessoas se surpreendem, né? Porque eu acho engraçado, porque todo mundo canta, né? Mas aí o usuário de saúde mental, quando faz as apresentações, era uma surpresa. E sempre foi muito bacana essas apresentações. Já fizemos apresentações nas ruas, nas universidades, né? A gente está preparando um repertório, esse repertório é escolhido por eles, a gente vai ensaiando, né? Então, a minha experiência com a arte não sou musicoterapeuta, sou terapeuta ocupacional, mas como eu canto em coral há mais de 20 anos, então eu tenho essa experiência, mas não sou maestrina de jeito nenhum, só tenho essa experiência, né, enquanto coralista, gosto muito de música, a música faz parte da minha vida, né? Eu não consigo viver sem a música, então, por isso que ela permeia realmente a minha trajetória de trabalho. E sempre foi muito rico. Com as crianças, quando eu trabalhei no CAPES infantil, a gente cantava muito, eu era a referência de músicas para as crianças, e eu gosto de pontuar uma coisa que me assustou muito no CAPES infantil, eu fiquei imensamente triste, sabe? Porque a gente cantando umas músicas de criança, do Pintinho, Amarelinho, da Lagartixa, enfim, não foi nenhuma nem duas vezes que aconteceu isso. Eu queria pontuar porque me marcou muito. As crianças não sabiam cantar. Essas músicas, gente. Eu estou falando de Pintinho Amarelinho, eu estou falando da galinha, da lagartixa. Eu falei, mas que música, né? Era só louvor que eu vi em casa. Eu fiquei tão assustada, gente. Isso ainda não consegui engolir isso, sabe? Fiquei muito assustada, porque as crianças não conheciam esse universo, né? E mesmo os usuários, né? Do Ivone Lara, da Aspas, do Loucos pela Vida, né? Também eles tinham muitas referências, que eu aprendi muitas coisas com eles, né? Mas ampliar o nosso cancioneiro brasileiro é uma coisa de extrema riqueza, né? Então, isso também eu acho que isso colaborava, né? Para mim, para eles, né, da gente crescer, né? A arte serve para a gente estar se unindo, crescendo, e então eu quis colocar essa questão da criança, porque isso me causa muita tristeza, né? Por isso que eu falei, não aconteceu nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Né? E a gente sempre pontuou a questão, o Carlos Henrique brincava comigo, eu nunca deixei mesmo cantar música com relação, ligada à religião, porque eu falava, então vamos cantar um ponto de macumba, vamos cantar um Hare Krishna, cantar, e aí não podia. Então eu falei, então vamos cantar só as músicas nacionais mesmo. E como era no CAPES também, a gente não mexia com questões religiosas. Né? E muitos pais, ainda com relação ao CAPES infantil, muitos pais não permitiam que a gente cantasse com eles. Eu queria até saber se acontece isso também no CAPES, principalmente CAPES infantil, aí com vocês. Mas a minha experiência é essa, né? Sem arte a gente não vive. Eu queria só ler um pedaço aí do livro do Gel, uma frase do Boal. Vendo o mundo além das aparências, vemos opressores e oprimidos, em todas as sociedades, etnias, gêneros, classes e castas. Vemos o mundo injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar outro mundo, porque sabemos que outro mundo é possível, mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos, entrando em cena, no palco e na vida. É isso. Muito obrigado, Sueli.
Eu te associo tanto à música que eu te já nomeei musicoterapeuta, mas Não, não, mas aí. você tem razão, várias paródias, eu gosto de fazer paródia, então não tem problema nenhum. Quando me chamam de professora, você é professora? Sou também, tá tudo bem. E sobre, né, música no Capci, assim, é muito comum mesmo a questão do louvor, assim, quando a gente vai ouvir, é muito raro, né, assim, temos uma adolescente lá que super se comunica pela música, que escuta músicas muito variadas, mas é a única, assim, o restante, quando você pede, vamos cantar uma música, em geral, aparece o louvor. Vamos seguindo, então. A gente vai. Temos a Damiana e já quero que as pessoas vão se inscrevendo aí para poder falar, compartilharmos. Damiana, muito obrigado. Passo para você. Boa tarde, eu me chamo Damiana Fernandes, sou psicóloga no Núcleo de Intervenção Cultural do PNEL. É a primeira vez que eu estou participando aqui da roda da roda de conversa. Também participo do Bloco do Tapirando. Amanhã a gente tem, né, o evento, como a Luísa falou, da roda de samba, que é aberto a todos, né, usuários, familiares, a comunidade. E hoje a Abimael também, né, me convidou para poder falar um pouquinho sobre um outro evento que a gente está fazendo, que a gente inaugurou no mês passado, né, no mês da luta antimanicomial, que é o Quintou Cultural. Então, agora a primeira quinta-feira de cada mês, às 3 horas da tarde, a gente abre, né, o espaço do núcleo de intervenção cultural, né, no PNEL, para receber os usuários, familiares, estudantes, profissionais, a comunidade, né, do entorno, para poder passar uma tarde com a gente, ouvindo uma boa música. É um momento bem relaxante, de bem-estar, de inclusão social, de diversidade. Então, a gente tem uma parte, né, durante o evento que é de microfone aberto. Então, a gente tem recebido várias pessoas que se apresentam e tem o seu momento ali, né, de poder estar manifestando sua arte. Então, tem sido bem bacana esse momento lá no núcleo. A nossa próxima edição vai ser no dia 4/7, né? E a gente aguarda vocês para poder ouvir uma boa música e relaxar lá com a gente e sentir bem, que esse é o nosso propósito, promover saúde, né, através da arte, da cultura, promover também sociabilidade. Então, a gente costuma dizer, só vem. A gente vai estar aguardando todos vocês. Muito bom. Obrigado, Damiana. Excelente trabalho que vocês fazem lá. E vamos abrindo aqui. Carlos Henrique, primeiro inscrito. Boa tarde a todos. Todas. Então, a dona Raquel, ela falou sobre reinserção social. O Gel Brito falou sobre reinserção social. A Sueli Benante falou sobre reinserção social. E eu fico espantado, porque quando eu chego no CAPES, não existia o usuário que reivindicava, não existia o usuário que falava, não existia o usuário. O objetivo do CAPES sempre foi o usuário, o familiar e o profissional. Aí, quando não tem o usuário, não tem o CAPES, não tem o profissional, como é que a gente fica? Como é que vai ter reinserção social? O Gel Brito, ele conseguiu, no final de uma amostra do Teatro do Oprimido, em que foi promovido pela Petrobras, pela Saúde Mental Nacional, em que nós participamos e só o estado do Rio todo, só Macaé participou desse evento, em que terminou lá no Teatro Nelson Rodrigues.
Caramba, foi assim. Quando eu consigo falar em público do jeito que eu falo, as pessoas não entendem. Ah, não, ele tá bom, ele tá curado. Não tá curado. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe o que eu faço, o meu trabalho, o que eu faço, porque eu não posso ficar dentro de casa parado. Porque senão eu vou ficar doente. E o CAPS não é para isso. Saúde mental não é para isso. E quando eles falam assim, ah, não, você tá bem, tá bom, não precisa falar nada. Cara, eu não vou ficar quieto quando tiver tudo mais ou menos. Mais ou menos para mim não serve. Eu não vivo de mais ou menos, eu gosto do bom. Então, assim, a minha cultura era de ler muito. Eu lia muito, eu leio muito, leio muito. E quando as pessoas falam assim, ah, não, você não tem nada, caramba, o tratamento que eu faço há 20 anos, será que eu não tenho nada mesmo? Será que lá no meu prontuário não tem nada escrito? Será que ninguém passou para ninguém? Porque o primeiro psiquiatra que eu fui atendido, ele sempre falou comigo, Carlos Henrique, você tem potencial para ser um cara que consiga falar. E todas as pessoas que passaram como o terapeuta Júlio, terapeuta ocupacional Júlio, sempre me deu muita força, além de eu gostar de ler, me deu muitas oportunidades para ler, fazer poesia, e as pessoas não entendem isso. Então, assim, o usuário de saúde mental, cara, como é que eu vou morrer sem melhorar nada, tentar melhorar nada no mundo? As pessoas não entendem isso. As pessoas não querem saber, ah, não, tá atrapalhando a cidade. Não, não estou atrapalhando a cidade, eu estou fazendo um trabalho social. É diferente. Eu não estou aqui atrapalhando ninguém, eu estou fazendo a minha parte. Se eles não entendem ou não querem compreender isso, eu, infelizmente, não posso fazer nada, mas eu vou continuar assim. Sou assim, serei sempre assim. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Carlos Abimael. Alô. Você, Carlos Henrique, ganhou inclusive um prêmio, né? Miss da Silveira, né? Então, assim, o coletivo Dona Ivone Lara tem, né? Você traz seu nome, entendeu? Não tem como não. Eu queria passar só para dizer que eu adoro quando a roda é de gente amiga, de gente que eu conheço, gente que eu conheço há muitos anos, gente que eu conheço há menos tempo. Eu considero uma roda de amigos, né? Assim, ver aqui Sueli, Raquel, Marli, né? As pessoas que eu convivo no meu cotidiano, Damiana, Luísa, o Gel, que foi meu professor num desses cursos que ele citou, né? Eu fiz esse curso, um desses cursos lá no ano 2000, né? Então, assim, é muito bom, é muito boa estar e muito bom estar numa roda assim entre amigos, né? Que eu conheço, que eu sei o trabalho que fazem, que eles sabem o meu trabalho também. Então é só para dizer o orgulho que eu sinto de ter vocês no meu cotidiano, ver vocês aqui. Então é um prazer enorme, tá? Um grande beijo para vocês e obrigado aí pela brilhante roda que foi, tá bom? Obrigado, beijo para vocês. Obrigado, Abimael, Marli. A Marli pediu? Não. Abaixou. Não. Alguém? Alguém mais? A palavra está aberta. Raquel. O áudio, Raquel, está fechado o seu áudio. Perdão, esqueci. Eu só queria dizer para o Carlos Henrique, né, uma frase que é do poeta mexicano César Cruz Teolo, né, que ele diz o seguinte: a arte deve confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. Então, né, não fique preocupado, né, se você vai estar incomodando ou não está incomodando, né? Eu acho que a gente está aqui para, né, para acolher, mas também para perturbar o que precisa ser perturbado. A gente está aqui para tentar mexer esse status quo e fazer diferença.
Concordo, desculpe, mas concordo plenamente, Raquel. Perfeito isso que você disse, perfeito, muito lindo, tá? É isso. Obrigado, Raquel, Abimael. Lícia? Olá, boa noite, né? Eu sou Lícia, a primeira vez aqui nesse coletivo. Eu sou egressa da Residência de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, pela Fiocruz Brasília. Atualmente estou colaborando no núcleo, né, de saúde mental, Álcool e Outras Drogas, aqui na Fiocruz, aqui em Brasília. E é muito bom ouvi-los, né? E assim, eu gostaria só de compartilhar que realmente a cultura, ela está em todas as, vamos dizer assim, as profissões, né? Por exemplo, eu sou enfermeira, né? E, por exemplo, nós temos uma teórica que ela trabalha com cuidado transcultural. E eu percebo que, principalmente, esse cuidado no CAPS, que é esse cuidado que nós olhamos para os usuários como um todo também, né? E eu percebo que, quando nós trabalhamos com a cultura, nós conseguimos realmente criar esse vínculo, né, com os usuários, porque, às vezes, eles não conseguem verbalizar apenas ali naquela consulta ali, vamos dizer assim, ambulatorial, ali você não consegue realmente conhecê-lo como um todo, e quando você trabalha nos coletivos, né, nos grupos, com a arte, seja com a música, seja com a poesia, seja com a pintura, eu percebo que é um momento que eles realmente se sentem acolhidos e eles conseguem compartilhar realmente o sofrimento, a alegria. E eu como enfermeira, por exemplo, eu percebo que até esse cuidado mais voltado também para o corpo, que também não deixa de estar conectado, né, com a saúde. Percebo que quando também nós olhamos para eles e respeitamos, né, a cultura deles, conhecemos realmente quais são as suas crenças, os seus valores, os seus princípios, esse diálogo, esse acolhimento, ele realmente se torna integral. E a colega até compartilhou, por exemplo, que ela ficou triste, né, no CAPS-I, das pessoas, ou das crianças, ouvirem só louvores. Assim, eu entendo, né, assim, a angústia dela, porque realmente na infância a gente ouviu, né, ouve na escola, né, nos ambientes que a gente frequenta, essas músicas, mas assim, eu compartilho que a minha experiência é que eu vivenciei uma situação um pouco parecida com uma adolescente, e, assim, foi positivo, porque, assim, através daquele louvor que ela gostava de cantar, foi possível também eu acolher, dali criamos um vínculo, e ela passou realmente a compartilhar, a vincular mesmo no serviço, e aí, aos poucos, a gente vai entendendo que sentido o louvor está fazendo para ela, né? Às vezes é uma questão de carência, às vezes é porque a igreja acolheu aquela pessoa, né? E, lógico, a gente tem que ver essa questão também de, será que também não está sendo uma imposição, né? E aí nós temos a oportunidade de ir trabalhando. Mas, assim, eu também, assim, eu compartilho, é muito desafiador, né? Meu período de 2 anos na residência foi, assim, uma experiência muito boa, mas, assim, eu percebo que, principalmente, os meus colegas enfermeiros ainda têm essa dificuldade, assim, de ter esse olhar, né, esse olhar mesmo holístico, de acolher essas pessoas respeitando, né, a sua cultura, os seus valores, mas faz muito sentido esse cuidado no CAPS, né, porque através, né, nós temos, com certeza, né, os colegas também que trabalham nos CAPs já tiveram essa experiência de
de pessoas realmente escreverem poesias, né? E que contam a sua história. Às vezes são pessoas que já estão há muito tempo ali no serviço, mas através da arte, através da cultura, nós conseguimos realmente vê-la como um todo, realmente conhecer ela de verdade, conhecer o seu território, conhecer o que faz sentido para ela e o que faz ela se sentir pertencente à sociedade também. E estou feliz, né, por essa oportunidade aqui, é a minha primeira vez, não conhecia esse coletivo, eu acho que foi o coordenador, né, do núcleo que compartilhou lá no nosso grupo, né, e eu tive o interesse, né, de conhecer, e obrigada pela oportunidade. Obrigado, Lícia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso coletivo. Obrigada. A gente coloca aqui no bate-papo um link aqui de um link de presença, e nesse formulário lá em cima tem um outro link que leva um link para um formulário de adesão ao coletivo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, preenche lá que vai chegar para a gente aqui o seu telefone, o seu contato e a autorização para ser inserida em grupo de WhatsApp, e aí eu faço isso para você poder seguir acompanhando, além de redes sociais, né? Não sei se você tem, acompanha. Eu acho que tanto você quanto eu estávamos falando da questão, né, dos louvores, acho que era isso, né? A gente fica preocupado com a falta de diversidade. Claro que Isso. trabalhar o louvor é sempre muito importante, né? Aquilo ali que o sujeito está trazendo, a criança, mas a falta da diversidade chama a atenção, né? Assim, o que Isso. estão ouvindo em casa, né? Assim, E obrigado. às vezes fica, desculpa. E às vezes acaba sendo adoecedor, né? Eu já tive, inclusive, uma adolescente que era filha de pastor, e assim, depois o pai faleceu, e tinha muito essa questão, assim, de imposição, né? Eu entendo. Obrigada. Muito obrigado. Então, Paulo, próximo inscrito. Paulo? Oi, que eu estava com fone aqui. Vocês me ouvem? Então, boa noite. Sou Paulo, né? Sou assistente social de um CAPS 3 aqui no município da Baixada Fluminense, né? Município de Mesquita. Então, esse tema de hoje, né, é um tema que nos chama muito, né, para a reflexão cultura, né? E no momento que a gente começa a ser desaculturado, né? Retirar a gente culturalmente, né? Eu acho que é muito... E o que foi colocado me traz uma provocação, o que a colega Lícia falou e o que a Sueli falou. Os terreiros também acolhem, né? Os terreiros também acolhem, e a gente não está falando aqui de religião, nós estamos falando de cultura. Então, a gente trazer essa reflexão, né, antirracista, esse recorte racial, acho muito importante, né? Por que não rodas de capoeiras dentro do CAPS, né? Por que não rodas de tijongo, né? Então, isso fala muito do que nós vamos devolver para o usuário. Isso fala muito também do que acontece dentro do serviço. Isso fala muito também dos profissionais. Tá? Como eu falei, não vamos falar de religião. Se o usuário ele pode, né, cantar um louvor, enfim, um momento ali, Lícia, entendi muito o que você falou, é acolhedor. Como o usuário pode também cantar um ponto também, para ele é acolhedor. A gente sabe que isso ainda é um tema muito caro. É um tema muito caro quando a gente vem falar de cultura. Nós, né, povo brasileiro, nós somos atravessados, né, cultura povos indígenas, né, pelos nossos ancestrais aí, né, e tal, a nossa criolada, os europeus. Então, a gente tem um misto de elementos culturais que devem ser, né, olhados. E falando pela questão
racial, a gente vê que hoje está sendo, de forma, acho que ainda muito incipiente nas escolas, a nossa verdadeira origem, né? Então, as crianças hoje, elas começam a ter um olhar que o Brasil não foi descoberto, foi invadido, que a princesa Isabel, ela não libertou ninguém, ela apenas abriu mão de uma galera que não servia mais, não tinha capacitação, não servia mais para um processo que começaria de industrialização. Então, quando a gente fala em cultura, e falando da atenção psicossocial, isso me incomoda muito enquanto eu falo de um lugar de um homem preto, né? Então, a gente tem que trazer para dentro do CAPS, sim, essas discussões, na supervisão de equipe, isso atravessa muito com relação aos usuários deles professarem a fé, expressarem a fé que eles professam, trazer culturalmente o que eles têm dentro do corpo, né? Porque, para mim, a cultura ela traz a nossa subjetividade, ela fala da nossa subjetividade. Então, é um pouco isso que eu queria trazer, né? Que a gente tem aí a Nise da Silveira, né? Que provou que a cultura é como a educação a transforma, e a cultura nada mais é do que um braço aí da educação, também é transformadora. E ela tem um lugar muito especial quando a gente fala da saúde mental, quando fala do campo da atenção psicossocial. Esse cuidado que deixam os nossos usuários para um lugar melhor. E, olha, quando eu entro no IPUB para ir para a aula e atravesso aquele corredor, cada vez que eu atravesso, eu fico extasiado. Eu fico pensando, porra, quem pintou isso aqui? Quem fez isso aqui? Foi Leonardo da Vinci? Então, gente, é isso, a gente pensar em cultura dentro da atenção psicossocial nesse sentido. Lógico, não é de religião, não, mas no sentido da pessoa, como a Alicia falou, né? De ela se sentir acolhida. Isso fala muito da gente, do lugar de profissional, né? De como a gente vai trazer isso, vai lidar com isso. É isso que eu queria contribuir dessa forma. Obrigado, Paulo. Alguém mais? A gente vai caminhando para o final da nossa roda. E a gente termina sempre com uma música. Não sei se alguém mais quer compartilhar. Oi. Diga, Manuel. Não, só para dizer para o Paulo que até disso eu tenho orgulho também, que muitas daquelas obras ali daquele corredor foram usuários ou usuárias, né, que eu acompanhei. Então tem esse orgulho também hoje em relação à roda, entendeu? É isso. A cultura também sempre me acompanhou nos meus trabalhos e tudo mais. Tá bom? É isso. Parabéns, meu querido. Parabéns, parabéns. Obrigado. Então, a equipe escolheu uma música, né? Colocaram aqui 2 sugestões de música, que está num shotzinho de forró, mas que tem uma letra que é muito gostosa. Vou colocar para a gente ouvir. Fique à vontade quem quiser seguir aqui conosco, ouvindo a música, quem precisar sair, tá bom? E semana que vem, roda 200 de comemoração. Vai ter salgadinho, Leandro?